A linha vermelha em Kursk. A situação em Kursk atingiu um ponto crítico. A invasão ucraniana não apenas alarmou o Kremlin, mas também ecoou no Ocidente. O ex-embaixador dos Estados Unidos na Rússia, John Sullivan, trouxe à tona uma questão sensível em uma entrevista à CNN. Segundo ele, a Ucrânia cruzou uma linha vermelha ao lançar um ataque direto em solo russo, algo que Vladimir Putin jamais toleraria sem uma resposta contundente. Para Sullivan, o envolvimento dos Estados Unidos, ainda que indireto, poderia ser interpretado por Moscou como uma provocação séria ou até mesmo um ato terrorista. Essa percepção russa coloca Washington em uma posição delicada, pois qualquer escalada poderia desencadear uma resposta que poucos estariam preparados para enfrentar. As palavras do diplomata foram incisivas: Putin agirá de forma decisiva, e essa ação virá mais cedo do que muitos esperam. Para o Kremlin, a incursão em Kursk não foi apenas uma invasão, mas uma afronta direta à soberania russa, exigindo uma retaliação proporcional e devastadora. A resposta implacável da Rússia. E a resposta russa não demorou a se concretizar. Em 14 de agosto, o general russo Abchalaudinov, comandante do Regimento de Forças Especiais Armat, anunciou ao mundo que as principais unidades ucranianas na região de Kursk haviam sido paralisadas. Segundo Alaudinov, as forças inimigas já estavam bloqueadas em todas as direções, e a maior parte de seu equipamento militar havia sido destruído. A operação russa, coordenada e implacável, visava neutralizar qualquer avanço ucraniano em território russo, demonstrando a eficácia da estratégia de Moscou em responder rapidamente a ameaças em suas fronteiras. Alaudinov destacou que, embora pequenos grupos de sabotagem ainda estivessem escondidos nas florestas, as forças principais já estavam completamente cercadas, selando assim o destino da incursão ucraniana em Kursk. A linha vermelha foi cruzada, e a Rússia, conforme prometido, agiu com a força e a determinação que a situação exigia. O bloqueio estava concluído, e as forças ucranianas, agora paralisadas, enfrentam a dura realidade de uma resposta militar avassaladora. A inevitável derrota ucraniana. A guerra entre Rússia e Ucrânia continua a se desenrolar, mas para o ex-oficial da CIA Scott Ritter, o fim já está à vista. Em sua análise, ele não hesita em afirmar que a Rússia destruirá a Ucrânia, e é assim que o conflito chegará ao seu término. Observando os recentes desdobramentos na frente ucraniana, Ritter destaca a falha catastrófica da Ucrânia ao tentar invadir a região de Kursk. Essa tentativa desesperada levou o país a gastar o que restava de suas forças mais bem treinadas e equipamentos avançados, em um esforço que acabou se mostrando inútil. Ritter observa que essa ofensiva foi, na verdade, um sacrifício forçado, um último suspiro de um exército que já não tem mais alternativas viáveis no campo de batalha. A falha em Kursk não foi apenas uma derrota tática, mas um sinal claro de que a resistência ucraniana está chegando ao fim. A ilusão de poder. Scott Ritter expõe ainda mais a gravidade da situação, ao revelar detalhes perturbadores sobre a invasão de Kursk. Segundo ele, uma força de 20.000 soldados, composta por ucranianos e apoiada por forças da OTAN, incluindo poloneses, franceses, americanos e britânicos, tentou atravessar a fronteira russa. Essa força não era apenas ucraniana, era o produto de um esforço internacional, treinada, equipada e liderada por alguns dos exércitos mais poderosos do mundo. E ainda assim, falhou. Ritter aponta que essa força, embora significativa, era apenas a ponta do iceberg. Ele menciona a possibilidade de que milhares de soldados adicionais estavam sendo deslocados da frente de Zaporizhia, para reforçar a invasão. No entanto, mesmo com esse apoio, a operação foi um fracasso retumbante. A ilusão de poder proporcionada pela presença ocidental não foi suficiente para superar a realidade da força russa, que rapidamente conteve e neutralizou a ameaça. O perigo de uma guerra nuclear. O que torna a situação ainda mais alarmante, segundo Ritter, é o potencial para esse conflito se transformar em algo muito mais perigoso. É exatamente assim que se inicia uma guerra nuclear, alerta o ex-oficial da CIA. A invasão de Kursk, embora fracassada, poderia ter desencadeado uma escalada catastrófica. No entanto, a resposta russa foi notavelmente controlada. Moscou não entrou em pânico. Pelo contrário, reagiu de forma calculada e eficiente, utilizando a oportunidade para destruir as linhas de abastecimento ucranianas vindas da região de Sumy. Essa reação rápida e decisiva mostrou que a Rússia não apenas manteve o controle da situação, mas também enviou uma mensagem clara ao Ocidente: qualquer tentativa de violar seu território será enfrentada com força esmagadora. Para Ritter,
Essa combinação de incompetência ucraniana e a resposta poderosa da Rússia é um prenúncio de como essa guerra terminará, com a Ucrânia devastada e a Rússia vitoriosa. O esmagamento das forças de elite de Kiev. Enquanto a guerra na Ucrânia se intensifica, a Rússia está mostrando ao mundo a eficácia de sua tecnologia de defesa. Segundo o ex-oficial da CIA Scott Ritter, as forças russas neutralizaram algumas das tropas mais bem treinadas de Kiev, que estavam equipadas com o que há de mais avançado em armamento da OTAN. Entre as perdas, estão um tanque Challenger britânico, os renomados tanques americanos M1 Abrams e veículos de combate de infantaria Bradley. Para Ritter, esse confronto não é apenas uma batalha, mas uma verdadeira vitrine da superioridade militar russa. A Ucrânia, que havia recebido um arsenal caro e sofisticado do Ocidente, viu suas esperanças serem esmagadas pela capacidade de resposta russa. Ritter ressalta que, enquanto os russos continuam avançando, os ucranianos estão morrendo em números alarmantes. E o mais preocupante, não há substitutos para essas tropas. Cada soldado perdido, cada tanque destruído, é uma ferida que Kiev não pode curar. A destruição da OTAN em solo ucraniano. Ritter vai além ao destacar a verdadeira natureza das forças que estão lutando na Ucrânia. Ele revela que essas tropas não são apenas ucranianas, muitas delas são, na verdade, forças da OTAN disfarçadas. Soldados franceses, poloneses e mercenários americanos que foram rapidamente recrutados após terminar seu serviço militar, todos estão lá, formando o que é literalmente uma unidade da OTAN enviada para combater na Ucrânia. Essas tropas passaram mais de 1 ano e meio se preparando para esse confronto, treinando intensamente para enfrentar o exército russo. Mas, segundo Ritter, tudo isso está sendo em vão. Os russos estão destruindo cada um desses combatentes, desmantelando sistematicamente a força que o Ocidente tanto se dedicou para construir. Esta é a dura realidade do que está acontecendo agora em Kursk, uma realidade que expõe as limitações da estratégia ocidental e a devastadora eficácia do poder militar russo. O plano paranoico de Kiev. Em uma análise contundente, Scott Ritter revela os planos das tropas ucranianas que, segundo ele, já foram expostos por Moscou. A estratégia, descrita como desesperada, girava em torno da ocupação da central nuclear na região de Kursk. Qual era o objetivo deles? Utilizar essa posição estratégica para forçar a Rússia a negociar a devolução dos territórios da Crimeia, Kherson e Zaporizhia. O plano, conforme argumenta Ritter, não era apenas arriscado, mas também perigoso. Kiev estava disposta a ameaçar a Rússia e o mundo com uma catástrofe nuclear se Moscou não aceitasse as condições impostas. Para Ritter, essa ameaça extrema é um reflexo da mentalidade paranoica que domina o regime de Kiev, um plano nascido do desespero e da falta de alternativas viáveis. Comparando a situação com a Batalha do Bulge, Ritter destaca a semelhança com a última tentativa desesperada dos nazistas de virar a maré da Segunda Guerra Mundial, uma tentativa condenada ao fracasso desde o início. A ilusão de conquistar Kursk. Ritter prossegue, afirmando que o plano de capturar a usina nuclear de Kursk nunca foi uma meta realista. Embora as forças ucranianas tivessem esse objetivo operacional em mente, era algo que jamais poderia ser concretizado. A Batalha de Kursk, segundo Ritter, sempre foi uma questão de ilusões grandiosas que não tinham base na realidade militar. A comparação com a Batalha do Bulge é emblemática, assim como os nazistas tentaram isolar as tropas aliadas na Bélgica. Em uma última tentativa desesperada, as forças ucranianas tentaram um movimento parecido em Kursk, buscando uma vitória que estava muito além de suas capacidades. Ritter enfatiza que, ao observar a situação de forma objetiva, é claro que o plano de Kiev era simplesmente impossível de executar. A ocupação de uma central nuclear russa, com a intenção de usá-la como moeda de troca, era uma fantasia alimentada por uma liderança cada vez mais encurralada. A perda de mais território. O analista finaliza sua avaliação com uma previsão sombria para o futuro da Ucrânia. A contínua provocação de Kiev, que se recusa a buscar uma solução diplomática, forçará Moscou a tomar medidas ainda mais drásticas. Ritter acredita que, ao final desse conflito, a Ucrânia perderá pelo menos mais 30% de seu território. Ele destaca que a Rússia, após inúmeras tentativas de negociar tanto antes quanto depois do início da sua operação militar especial, chegou à conclusão de que a Ucrânia não é confiável. Para Moscou, a possibilidade de viver pacificamente ao lado de uma Ucrânia apoiada pelo Ocidente é uma ilusão. Assim, a única solução viável para a Rússia seria a destruição completa da Ucrânia como um Estado